tarefa, aos amigos do dia a dia, da vida, que a gente aqui se encontra nessa noite. Deixa eu falar, se vocês quiserem, Adriana, sentar aqui que tem lugar. É para mim poder da cadeira. Tá ótimo, tá jóia. Tranquilo. Então nós vamos começar. Hoje nós temos aqui a presença do Luiz Guilherme, muito querido. Eu não sei se hoje a casa está cheia porque todo mundo viu que era o Luiz Guilherme, ou se é só uma coincidência, entendeu? Que por mim não é mesmo, que eu já percebi. Então a gente está brincando. O Luiz Guilherme é um irmão muito querido, que sempre colabora conosco. Então vamos fazer a nossa leitura. Hoje nós vamos ler aqui uma mensagem recebida na reunião mediúnica. O pão nosso dá-nos hoje. Jesus, mestre da luz, como eterno aprendiz do teu infinito amor, venho te pedir o pão da alma que nos reconforta, fortalece e que nos leva adiante nesse caminho tortuoso da evolução humana. Quando encarnados, te pedimos o pão do corpo, que tu nos concedes com a força do nosso trabalho, permitido pela saúde do corpo físico, mas, na condição de desencarnados, sabemos que o pão da alma é a alimentação que nutre o espírito, a fim de que ele atinja a finalidade última da prática da caridade, que é o teu amor se expandindo em todas as partes do universo. Agradeço-te pelo concerto de luz que nossa alma vive quando experimentamos o alimento do amor através do auxílio de outros e também quando temos o prazer de, por nossa vez, auxiliarmos de acordo com as nossas possibilidades os irmãos de caminhada. Por ti nascemos, em ti vivemos e para ti caminhamos para todo sempre. Ensina-nos a viver essa grandeza indizível do teu amor, da tua paz. Que o pão da vida nutra a alma do ser humano quando desvalida pela solidão e pelo desamor. Que a paz do Mestre Jesus possa iluminar o nosso cérebro e aquecer o nosso coração. Paz e bem, meus irmãos queridos. E assim, com essa mensagem encorajadora, que nos convida a nos alimentarmos do pão da alma, e é isso que fazemos aqui hoje, quando estamos aqui presentes, para participar, ouvir o estudo, refletir, aprender e apreender. Essa é a nutrição que nossa alma precisa. E assim, Senhor, nesse momento que bondosos e amorosos amigos espirituais já aqui encontram-se, nos trazendo esse alimento divino, que possamos estar atentos, amparados, com o corpo e a alma presentes. Que Luiz Guilherme seja envolvido por amorosos benfeitores de nossa casa e por seu mentor, que nossa querida Maria Angélica o envolva e a todos nós. E assim, iniciamos a reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Muito bem. Boa noite a todos. Com muita alegria de estar aqui mais uma vez, chateado, graças a Deus, que possamos assim nesse momento reunidos aqui, falar sobre, ainda no tema Setembro Amarelo, falar sobre as terapêuticas espíritas. E antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? E aí? O que é o Espiritismo?
para vocês? O Consolador. O Consolador, o que mais? Filosofia. E é isso, hoje vai ficar muito. Orientação, legal. O que mais? Caminho. Bom, ninguém falou que eu imaginava. Doutrina. Próximo que eu imaginei. Mas geralmente as pessoas respondem a IBGE, religião. Então, muitas das respostas que a gente fala, o que é a doutrina espírita, de forma automática a gente pensa em uma religião, mais uma religião, entre outras. E a gente tem que falar dentro desse campo da religião, porque é da forma como hoje as pessoas se apegam à doutrina espírita. Na época de Kardec, a doutrina espírita era religião? Sinto dizer que o espiritismo ele não nasce como mais uma religião, mas ele nascia como um ponto de encontro entre as religiões. Perfeito? Então a gente tem aqui um caminho a ser percorrido e é um caminho de superação. Quando o espiritismo vem para o Brasil, ele vem com essas características e cresce com essas características de uma parte ali do tripé que é religioso. Quais são as outras dois pés da doutrina? Ciência e filosofia. Hoje em dia a gente tem ciência dentro do espiritismo? Aí então me prova. Mas dentro do movimento espírita? Não. Eu digo dentro do movimento. O movimento espírita trata de quais pezinhos do banco? De 3 pés. Religião. Ponto. Filosofia também, um pouquinho. Posso falar aí, posso falar. Posso sim, dá uma forçadinha aqui e passa. A ciência ela está completamente outra. Poucos são os que estudam de fato um espiritismo científico. Então, a gente está nesse banquinho de 3 pernas, sustentado só por uma perna. Então, a gente está se equilibrando em cima da doutrina espírita, o que é muito ruim. Por quê? Qualquer sopro derruba. Derruba quem? Derruba quem? A gente. Derruba a criatura que está se familiarizando com a doutrina espírita. Vai derrubar a gente? Vai derrubar a doutrina espírita? Não vai. Não vai. Derruba a gente que está se alinhando com a doutrina espírita. E aí dentro do espiritismo nós temos várias profilaxias terapêuticas que são... Diga aí alguma. Reunião pública, estudo, passe. Nossa, peraí, calma. Água fluidificada. Não. Não. Passe sim. Água fluidificada. Ok. Você tinha falado? Eu vou falar Estudo. Estudo. Mais? Prece. Terapêuticos. Atendimento fraterno. Legal. Assistência social. Sim. De alguma forma, né? Sim. O que a gente pode abordar ali dentro do acolhimento fraterno, Mais algum? Vamos falar deles hoje, né? Primeiro que a gente vai abordar, antes de mais nada, o livro Estude Viva, Emmanuel, fala o seguinte: qual é a maior divulgação que a gente pode fazer pela doutrina espírita? Tem uma frase de Emmanuel: a maior divulgação que você pode fazer pela doutrina espírita é a... É o exemplo. Esse é o de fato, mas o que é divulgado não é. Existe muito uso dessa frase, que não é dita por Emmanuel, mas disse que Emmanuel disse. Se você for procurar, você encontra que a maior divulgação que você pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Seria a maior caridade que poderia ser feita. Mas essa frase, não sei de onde tiraram e colocaram, mas a que mais se aproxima dessa frase seria essa daqui. Para isso estudemos Allan Kardec. Ao clarão da mensagem de Jesus Cristo,
e seja no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação, mas é a divulgação através dos nossos atos, dos nossos exemplos. Não é imprimir papelzinho, não é compartilhar post, não é nada disso que a doutrina espírita nos pede. Não é uma divulgação publicitária, é uma divulgação através do exemplo. O exemplo que arrasta, o exemplo que traz. E por que eu abro com essa frase? Porque é através dos nossos exemplos que nós vamos colocar, de fato, faróis na casa espírita. É como a gente vai colocar, de fato, um chamariz para trazer o sofredor que está lá fora, a pessoa que está pensando em suicídio, a pessoa que está em sofrimento, a pessoa que está em guerra íntima e ainda não percebeu, mas em que tem um momento que vai perceber. E aí a primeira terapêutica é o convite. O convite. Não adianta espiritismo ser só para os espíritas e a gente se fechar como uma seita. Kardec, esse livro a gente vai usar aqui algumas vezes, mas aqui no Viagem Espírita, esse trecho eu não marquei, mas eu acho que estava perto aqui. Eu não marquei. Mas ele diz assim: espírita não pode ter sinal secreto. Sabe qual é sinal secreto? Espírita tem sinal secreto? Espero que não. Fazer uma coisa assim. É tão secreto que eu não sei. É tão secreto que nem o espírita sabe. Mas espírita não pode ter sinal secreto, espírita não pode ter essa questão de isolar-se. Acrisolar, fechar, colocar muros. Perfeito? Vocês lembram do filme Mudança de Hábitos? Qual é a grande revolução que a freira que chega, que não é freira, faz, a Whoopi Goldberg faz? Ela abre as portas. Ela fala assim: vocês são convidados. Porque antes era uma muralha. Ninguém entra. Então o primeiro aspecto terapêutico da doutrina espírita é o convite. E o convite só é feito através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, através de como nós estamos lidando com fatos e coisas da nossa vida. Quando alguém desencarna na nossa família, alguém vai lá que não é espírita e vê como a gente está lidando com a situação. Parece que eu estou colocando uma carga muito grande sobre nós, como se nós tivéssemos que ser mais fortes. Eu não digo que o espírita tem que ser mais forte, mas o espírita, ele deve vivenciar todas as questões da vida, pelo menos de uma forma diferente. Não é não chorar, não é não sofrer. Porque o espírita chora, gente? Chora. Sofre? Óbvio que sofre. O espiritismo não é mágico, ou tem uma capacidade de retirar de forma mágica as nossas situações diárias, os nossos sofrimentos. Por isso eu digo, espírita tem que ser muito corajosa a pessoa que se diz espírita, se afirma espírita e vive. Eu posso falar muito bem que eu sou espírita do IBGE. Existia uma época nos anos 90, um termo que se chamava católico não praticante. Vocês se lembram disso? Sim, claro. Existe hoje em dia o espírita não praticante? Não existe. Existe o espírita que diz ser espírita porque é pop, porque é legal dizer-se espírita porque é diferente? Existe. E quando vai perguntar qualquer coisa relacionada a um estudo básico sobre reencarnação ou qualquer coisa, eu de mesa branca, aí começa a fazer um monte de estudos. Então a gente precisa se aprofundar nisso que a gente vem abraçando. E é através do convite. E o convite não é, novamente, mandar um post. O convite é a nossa própria vida, é a forma como nós vivemos a nossa vida. Porque muito tempo atrás, o que se pensava? Que o convite era o quê? Se eu me dizia espírita, eu era o quê? Macumbeiro, bruxo, mago, mexia com as coisas ocultas. Hoje em dia não, hoje em dia já é mais bem aceito. Mas mesmo assim, não adianta, né, nós nos dizermos espíritas e vivermos uma vida de hipócrita. A gente falava ontem, né? Eu costumo dizer que a nova versão farisaica do mundo é o espírito. É
É o fariseu 2.0. Nossa, Porque o fariseu 2.0 usar em palestra. é o espírita. Também. Porque, olha só, Tá? a gente Os direitos autorais disso aí. vive. Será que a gente vive de fato o que está tudo escrito? Não. Mas eu tento, pelo menos. Ok. Agora, uma coisa é falar assim, como diz o Rossano, que diz que dá até frio na espinha quando ele ouve isso. Pureza doutrinária. Eu também tenho. Ele diz assim que lembra até as questões da época de Hitler, da raça pura, a raça ariana. Pureza do sangue. Pureza doutrinária. O que é pureza doutrinária? E o espírita de berço? Ah, não fala isso, que é o Caio. Isso, espírita de berço. Espírita de berço. Ele já nasceu com bigodinho de Kardec. Não pode. O espírita de berço. Não adianta, a pessoa pode. É aquilo que eu costumo brincar. Às vezes a pessoa precisa só de uma vinda na casa espírita, que ela já resolve a reencarnação. E a gente que é cabeça dura, como diz o Marcelo lá, o espiritão, vem toda semana, tudo, mas não muda, não reforma. Esse é o primeiro passo, convite. O segundo é quando a pessoa chega. Como é que ela é acolhida na casa? Vocês acolhem o desconhecido da casa como acolhe o palestrante que está chegando da noite? Eu apoio. Sim, cada um reflita. Mas será que nós acolhemos da mesma forma? Às vezes a gente acolhe com desconfiança, quem é a pessoa, tudo bem, é normal. Mas como é que se dá esse acolhimento? Eu apresento a casa, a pessoa não é espírita, de onde ela está vindo, por que ela veio? O que movimentou aquela criatura que nunca entrou numa casa espírita? Porque, gente, quando a gente fala ir na casa espírita, é meio que a última opção do cardápio. É a última opção do cardápio. É tipo assim, não está dando nada jeito. Procura uma casa espírita. Vai procurar uma casa espírita, porque se não tem porque geralmente as primeiras opções são outras igrejas. E o espiritismo é tipo assim, se nada dá jeito, o espiritismo se não der, não sei o que você faz. E uma pessoa que entra pela primeira vez, ela tem que ter uma situação muito estranha. Sabe aquela pergunta que se deve jogar fora? Só veio pelo espiritismo, pelo amor ou pela dor? Coisa linda. É coisa de fariseu 2.0. É coisa de fariseu 2.0. O que interessa se você veio pelo amor ou pela dor? Interessa que você veio. Não importa. É claro, é óbvio que a maioria de nós vai vir pela dor. E aí, como eu falo, a pergunta que tem que ser feita não é essa. A pergunta que tem que ser feita é o que te mantém na casa espírita? O amor, a vaidade, aí tem outras. Aí tem um maior. Tem um leque. Tem um leque. Mas o que te mantém aqui dentro? Um medo, porque tem gente que tem medo. Se eu parar de ir na casa espírita, minha vida desanda. E aí usa o espiritismo como uma muleta ou um pé de coelho. Então, quando a gente é acolhido na casa espírita, como a gente se sente? Como eu gostaria de ser acolhido? É como eu devo acolher aquele próximo. Perfeito? É como eu devo acolher. Uma vez, não posso esquecer, uma situação na cabine de passe que tinha terminado e chegou 2 pessoas atrasadas. A pessoa, a trabalhadora da casa, abre assim. Ah, a gente queria saber. Não, já acabou, os espíritos foram embora. Os espíritos foram embora, gente. Não pode aplicar passe. Que acolhimento é esse? Percebe? Até aí tudo bem, gente? Isso que ele falou que não dá pra pensar hoje. Não, hoje é leve. Hoje eu sei que não é punk, né? Pra dar nota. Você avisa quando for pesado, então, que eu vou te convidar. Olha o Chico Xavier do Jornal Espírita de Pernambuco.
Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes, vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes, vêm em busca de amor. Então a pessoa vem em busca disso, a pessoa vem com sofrimento, a pessoa vem com algo que ela não está conseguindo lidar sozinha. É meio que a pessoa, eu me rendo no mundo, eu vou procurar uma ajuda. Percebeu como esses dois primeiros pontos são importantíssimos? O convite, o direcionamento para a pessoa, e quando a pessoa chega aqui, porque ela vem cheia de expectativas. Não sei se vocês já viram assim no atendimento fraterno. A pessoa pergunta, com que espírito eu vou falar? A pessoa pergunta porque ela não conhece. Por isso o acolhimento tem que ser esclarecedor e tem que ser muito fraterno, né? E aí, geralmente, essa pessoa chega, a gente manda ela para onde? Aí. Atendimento fraterno. E aí, o que vocês acham que é o atendimento fraterno? Qual é a definição de vocês aí para o atendimento fraterno? Só os grilos respondem. Agora os encarnados podem responder. Acolhimento com base no acolhimento. Mas o que acontece durante o atendimento fraterno? Conversa. Conversa. Ou escutar. Principalmente isso, escutar. É escutatória mais do que falatória. A falatória é de quem veio. Perfeito. Atendimento fraterno é terapia? Não é terapia. Apesar de parecer terapia. Mas é terapêutico? É terapêutico. Okay? É claro, se a gente tiver um atendente fraterno que é psicólogo, ele vai ter maior facilidade. Mas ele, como psicólogo, tem que tomar cuidado para não transformar aquilo numa sessão terapêutica de psicologia. Até porque o atendente fraterno ele vai ter como base o quê? A doutrina espírita. Guia, essa semana teve uma pessoa que não sei como descobriu o meu contato e queria fazer um acolhimento fraterno. Mas ela custou entender, porque ela sabia que eu era psicóloga. E ela custou entender que tinha uma diferença entre a terapia e o acolhimento fraterno. Sim. Né, Célia? Aí fui explicando, até que ela entendeu. Sim. Que o atendimento fraterno não era uma terapia. Sim. Se ela precisasse, ela procuraria uma terapia, enfim. Mas não sabe, a pessoa não sabe. E a pessoa às vezes tem mais conhecimento do que é uma terapia, porque ela não está com expectativa alta no primeiro encontro, porque ela sabe que ela vai ter que vivenciar diversos encontros, do que no atendimento fraterno, que a expectativa é muito mais alta. Por quê? Porque a pessoa que chega, ela chega no entendimento de que é milagre, é mágico, é algo que vai acontecer de uma forma muito rápida, que vai resolver de uma forma muito rápida, que você, junto com as opções que você tem, vai resolver o problema dela, e não é isso, é ela que não resolveu o problema dela. Percebe? Então o atendimento fraterno, ele serve para a pessoa, primeiro, desafogar as mágoas ali. Vai falar, você vai ver que ela vai repetir, ela vai ficar dando volta na mesma situação, ela vai falar da mesma criatura diversas vezes. Você não está ouvindo a outra criatura que não está presente ali. Percebe? E o ideal, aí é mais para a casa espírita, que esse atendimento aconteça não sozinho, com duas pessoas acompanhando. Isso é de fundamental importância. Para quê? Sigiloso e em duplas. Para quê? Para proteger, de preferência casal, para proteger a casa e o próprio atendente, porque você não sabe quem chegou. Então é uma forma de segurança também para casa. É de fundamental importância. E às vezes não é que os dois precisam, é só combinar. Hoje eu vou conduzir mais. Se eu precisar, deixa uma pessoa mais à frente do atendimento, mas que ela esteja presente testemunhando. E que ela possa e tenha a condição de se abrir. Ela tem que encontrar um local que ela consiga de fato abrir. E o atendente tem que perceber o que não está sendo dito.
Isso é de fundamental importância. O que não está sendo dito, que a pessoa não vai dizer mesmo, mas ela diz e ela chega assim, e volta. Tipo, pescou, entendeu? Porque tem horas que a pessoa fala, você não está entendendo o que a pessoa está falando, o que ela quer dizer. É sério? Tudo bem, gente? A Joana de Ângeles, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, uma introdução, em 1997. O atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas procura ao cliente, ela chama de cliente, os meios hábeis para a própria recuperação. Então, como você vai se resolver? E aí dá os direcionamentos. Só que às vezes a gente fala isso. E aí outro problema do movimento espírita, em querer transformar hábitos religiosos arcaicos e antigos e anteriores, de reencarnações anteriores, ainda no atendimento fraterno. Atendimento fraterno não é confessionário. Porque tem gente que quase manda no final, reze 10 Ave Marias, 5 Pai Nossos e tudo se resolve. Só que o cara espírita não vai fazer isso. Você fala assim, você tem que vir em 5 reuniões públicas, tomar 8 passes e ler um livro. Qual é a diferença do que o padre manda na igreja? Nenhuma. Por quê? Porque a criatura está com esse pensamento. E aí ela vai ficar na expectativa, quando chegar a quinta palestra que ela está assistindo, o que ela vai falar? É hoje. É hoje que meus pecados estão... É hoje. Ela cria expectativa. Por quê? Porque não explicou. O que vai acontecer na quinta reunião pública? Porque parece que algo mágico vai acontecer. E não vai. A presença nas reuniões públicas é para que essa pessoa possa fazer uma transformação moral. Através de qualquer frase que ela possa deixar. E isso tem que ser dito, isso tem que ser explicado. Legal? Geralmente, no atendimento fraterno, a gente fala do culto no lar, que também é uma terapêutica. Ou seja, você leva um momento de oração para o seu lar, para a sua casa. Ah, mas eu já oro na cama, já oro quando acordo. Mas como você vai dormir, você pode dormir 10, 11, meia-noite. E também tem muita situação supersticiosa em torno do culto no lar. Qual é a toalha que eu uso? Qual é a jarra? Qual é o copo? Não tem. Qual é o local? Sentado, em pé, qualquer lugar da casa. No sofá, na mesa. Tem que ser na mesa, porque o espírito está aqui na mesa. Ele não pode ir até a cozinha. Não pode ir até o... Não, gente. É no lar. É em casa. Estou viajando. E agora? Eu ponho uma câmera de segurança, fico olhando para minha casa e fico... Não, gente. Não é isso. É você estar em prece. É você se reunir. Eu moro sozinho, eu vou fazer culto no lar com quem? Com um gato, com um periquito. Não tem gato, periquito, com cachorro. Sozinho. Mas que seja uma vez por semana, no mesmo horário. E também, às vezes, a gente tem situações seguintes. Compromissos alinhados às questões espirituais. Às vezes eu não posso porque eu tenho culto no lar. Gente, por que não pode? Às vezes o Espírito Superior quer que você vá lá na palestra tal, quer que você vá no seminário tal, mas você não pode porque tem culto no lar. Vira dogma. Vira dogma. Não pode tirar fé. Tem gente que é assim. Esses dias a gente estava vendo, ia ser o nosso culto no lar, e a gente, por um acaso, eu vi no Instagram, no Face, uma palestra da Eni, com um tema maravilhoso, foi o Evangelho Profético, né? Sermão Profético. A gente pediu, fez uma oração e falou, nosso Evangelho vai ser a palestra. É isso aí. E assistiu. Não é ritual, não é ritualístico. Começa com música, sem música. É uma leitura, não precisa ser igual sempre, senão a gente cria um rito e um dogma. O que não é para ser. Legal? Aí, a Joana fala, acende o sol do Evangelho em casa. Com as preces que a gente já faz, ao dormir, ao acordar, durante o dia, e culto no lar.
uma vez por semana, todo dia, você escolhe. Mas que seja frequente, que tenha uma frequência até dos horários. A gente também tenta manter esse padrão do horário. E a gente já falou, né, meio casadinha aqui, a quinta terapêutica, prece. Eu adicionei algo que vem surgindo como meditação. Mas a meditação é um ponto que a gente não pode levar para o esoterismo. É uma meditação mais lúcida. É uma meditação de fato, onde você vai aquietar os seus pensamentos. A gente tem muita dificuldade de aquietar os pensamentos. Como diz lá de Santa Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, a louca, sabe quem é a louca da casa? Vocês têm? Alguém aqui não tem a louca? Todo mundo tem a louca. Não é a louca? Deu a louca? Não. Sabe aquela vozinha aqui? Você está tentando concentrar em uma coisa e tem uma voz falando, você não fez isso, você não fez aquilo, ó, amanhã tem isso daqui, semana que vem, e ó, lá, tá dando um ruído lá na geladeira, e começa. E você não consegue concentrar em nada. Aí Santa Teresa fala assim, você tem que ter uma conversa séria com essa mulher. Sentar na mesa do culto do lar e conversar com ela. Tipo, fica quieta. O que você está me pedindo eu não posso resolver agora. Essa voz, isso é Santa Teresa em 1500, gente. A gente está com esse problema já há alguns séculos. Então, essa meditação vai servir para acalmar essa voz interior que quer intervir sempre. Tem gente que fala, alguém diz que não consegue fazer prece. Muitos de nós falam. Eu não consigo fazer prece, porque o pensamento foge, porque o pensamento... Né? Eu começo a falar umas palavras que não tem nada a ver, o verbo não conjuga direito, é uma tristeza. Geralmente é por causa dessa vozinha que está. E mesmo assim, se você não está conseguindo fazer prece, faça. Porque às vezes é tanto entulho que a gente carrega dentro de nós, que a prece não vai sair. E aí com o exercício, com esse desentulhar interior, aí a gente começa a montar um pensamento lógico, com o tempo. Perfeito? A gente está fazendo uma... Como faz com o carro, né? Vamos fazer aqui a revisão. A revisão de não sei quantos mil quilômetros aqui de ser espírito. Reunião. É agora. É isso aqui. Reunião pública. E aí? Eu acho muito engraçado que tem certas casas espíritas que é assim. Né? Aqui não é o caso. A cantina. A cantina não fecha durante a reunião pública. E é isso, é certo ou errado? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que casa espírita não é clube. Golf, country club, não é nada disso. Não é Rotary aqui, né? Não é clube. E aí tem casas espíritas onde às vezes eu chego e falo assim, eu ouço isso. Eu queria tanto ouvir sua palestra, mas não posso, porque hoje eu vou estar na cantina. É errado. Porque o trabalhador também precisa de ouvir, de estar conectado. Então tem que encerrar as atividades. O que está acontecendo na reunião pública, está acontecendo na reunião pública. Durante a reunião mediúnica estava o pessoal preocupado com pastel? Por que durante a reunião pública sim? Então é errado. Por quê? Porque aí começa a virar um clube. E aí você tem... Isso a gente vê, é óbvio que vê. Aí a pessoa que vai na frequência da casa, mas não vai na casa. Vai ficar de conversa na cantina. Esse é o primeiro aspecto de reunião pública. Quando a reunião pública está acontecendo, a reunião pública está acontecendo. É uma reunião. Que talvez seja o objetivo da casa estar aberta. É o quê? É reunião pública. Se você não tem reunião pública, como é que você faz a casa espírita funcionar? Não faz. Percebe? Então, a reunião pública é esse momento que a gente está tendo aqui agora. E o que está acontecendo agora? Tem um cara pálido aqui falando um monte e cada um está pensando uma coisa. Um monte também. Exatamente.
E aí, antes da reunião pública, a gente tem assim, cada um pensando em uma coisa, cada um pensando em um problema, cada um pensando em uma situação. Durante a reunião pública, pelo menos os pensamentos convergem. Por quê? Todo mundo concentra em uma fala só, em um pensamento só. Aí os mentores espirituais aproveitam. Por quê? A louca da casa deu uma quietada, porque até ela senta para assistir a palestra um pouquinho. Porque hipnotiza, meio que hipnotiza. E aí há aquele silêncio, não somente o silêncio aqui, nesse momento, mas também o silêncio mental. Principalmente esse é o mais importante. Qual é a definição de paz? Muita gente fala que definição de paz é você estar, num local da natureza, sereno e tranquilo, com o barulho do riacho, os pássaros, em meditação. Isso é paz. Mentira, isso não é paz. Paz é quando a gente ouve aquele monte de barulho que estava ali fora agora, de um monte de gente gritando, e mesmo assim eu consigo manter a minha mente assim. Isso é paz. Porque paz artificial gerada com barulhinho é fácil chegar, é fácil alcançar. Difícil alcançar a paz na bagunça. Endireitar as vossas veredas, não é isso? Endireitar as vossas veredas? É assim. O que é endireitar as vossas veredas? É endireitar o caminho que vai até o Senhor. Por quê? Porque nem sempre eu estou com o Senhor. Tem horas que eu estou lá no meu trabalho, numa reunião, que eu estou quase batendo na mesa, eu respiro, minhas veredas estão limpas e eu me conecto a Deus rapidamente. Se essas veredas estão cheias de cascalho, sujeira, sabe, aquela mata densa, como é que você vai chegar a Deus rapidamente? Não chega. Por isso, endireitai as vossas veredas. E aqui a reunião pública é um momento em que também as pessoas que estão se aproximando da doutrina espírita vão aprendendo, vão entendendo, vão compreendendo o que é de fato o espiritismo. E muita gente fala que a partir da reunião pública, nossa, eu imaginava uma coisa do espiritismo, é totalmente outra. Lá no Oswaldo Cruz, teve um trabalhador de longa data chamado Seu Marinho, não sei se alguém aqui conhece. Ele, chegando ao espiritismo, ele largou um vício do cigarro, onde ele falava, todo o dinheiro que eu gastava no cigarro, eu vou gastar com um livro para doar. E ele que inaugurou isso em Petrópolis, de doar o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, todos esses, no Oswaldo Cruz e na livraria, essa questão de doar o livro, ele sempre que bancava doar o livro, o Evangelho ou o Livro dos Espíritos para os visitantes da primeira vez. E como é que foi a primeira vez ele na casa espírita? Tinha pavor. O que seu Gama fez, Carlos Gama? Todos conhecem o Oswaldo Cruz, mas no fundo do salão tem uma portinha que sai para a ladeira e você já sai para a Rua do Morém. Tem uma portinha no fundo do salão que já dá para a rua, é só sair correndo. Aí, seu Gama falou assim, e a palestra era de quem no dia? Maravilha, né? Ele deu sorte, Raul Teixeira, uma coisa boa. Aí o seu Gama falou assim com ele, você senta aqui no fundo, lá da porta. No momento que você vê o demônio lá, você sai correndo. Assim que você... Olha o convite. Olha o convite, como é que foi. Você sai correndo. Aí, tá bom, eu vou. Ficou. Mais de 40 anos. Coordenava reunião mediúnica, aplicava estudo. Uma pessoa que era... O que é isso aí? A reunião pública. Conquistou a pessoa. Quantos não são fisgados na reunião pública? Legal. Deixa eu falar. Talvez um dos principais para a manutenção do grupo é estudo em grupo. Uma casa sem estudo não gera liga, não gera igreja. E o que é a igreja? A igreja é a comunhão daquelas pessoas que ele frequenta. É a harmonia, a amizade. E o grupo de estudo é um momento que não só um cara fica aqui falando sem parar, mas que todos podem participar. Que todos trocam, as pessoas perguntam, trazem as dúvidas, fazem essa comunhão. O estudo é de fundamental importância. Casa sem estudo não cresce. E não é crescer no sentido monetário, financeiro. É crescer em amor. Ela não se sustenta. Ela mingua. O grande trunfo para
para você sustentar uma casa espírita é um estudo presencial, online, que não só tenha um, que tenha os dois. Tem muita gente que condena o online, mas que possa ter também online. Às vezes uma locomoção é difícil. Então que tenha 2, 3 estudos presenciais, 2, 3 estudos online. A gente tem que balancear isso. Kardec falava o seguinte: na época de Kardec tinha grupo de estudo? Não tinha. Grupo de estudo assim, não tinha. Exatamente. O que tinha eram os encontros mediúnicos, porque estava começando. Mas aí, olha só o que Kardec fala. Há algum tempo, isso aqui é o livro Viagem Espírita, em 1862. Ali, também, né? É um bom livro para estudo, também é finito. Há algum tempo constituíram-se alguns grupos de especial caráter, cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. São os denominados grupos de ensino. Neles ocupam-se pouco ou nada das manifestações. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação do livro dos Espíritos no livro dos Médiuns e alguns artigos da revista Espírita. Algumas pessoas devotadas se reúnem com esse objetivo e um certo número de ouvintes suprime para eles as dificuldades da leitura ou do estudo isolado. Então, quando a gente fala grupo de estudo, é muito diferente de estudo isolado. Porque quando eu estou sozinho estudando, eu só estou construindo o meu pensamento de uma forma egoísta, onde eu não tenho complemento ou as pescadas dos outros, os flashes dos outros, que podem me ajudar na minha compreensão do estudo. Perfeito? De fundamental importância. Quem participa sabe o que eu estou falando. Depois você consegue sair do grupo de estudo? Não consegue. Não consegue. Quem começa a coisa dá um barato mesmo. Dá porque a pessoa fica entusiasmada. Por quê? Começa. E é ali que dá para exercer melhor o que forçaram aqui na Barra nisso, que é a filosofia. É ali que vai acontecer a filosofia. Porque ali o pensamento é livre. A gente não está falando que é assim, o espiritismo é assim, não pense assim. Não é isso. Ali você abre possibilidades. E aí é preciso filosofar, é preciso sair da caixinha. E aprende até a ouvir o outro, né? Sim. Ouvir o ponto de vista do outro, né? Você deixa de ser intransigente, ficar só no seu ali. Sim, sim. Às vezes tem grupos, tem momentos do estudo que saem 2, 3 opiniões divergentes e tudo bem. E tudo bem. Guilherme, só para terminar a palestra do Álvaro Crispino, perdão. Ele trabalha com foco, ele é unificação, né? E ele fala muito dessa diferença da pública, onde você não está aí para colocar a sua opinião. Você está aí para falar da doutrina. No grupo de estudo, sim. Lá você pode, eu acho, quem sabe, e se fosse assim? Isso. Aqui não. Exatamente. Aqui é o que se passa, é a luta do espírito. O trabalho é terapêutico? Ontem a gente falava nessa pessoa. Quando a pessoa desencarna, a gente vai que descanse em paz. Que trabalhe em paz. É assim. Que trabalhe em paz. A gente ainda falava que... Trabalha muito, porque qualquer mais evoluído que trabalha muito. Quanto mais evoluído, trabalha mais. A gente ainda lembrou de Sérgio Lopes quando ele fala, né, que você vai no batizado de alguém, você pode falar que vai no enterro da criança. Você sabia disso? Você pode ir no enterro da criancinha que acabou de nascer. Por quê? Porque ela foi enterrada, ela entrou na terra agora. E quando você vai quando você vai no velório de alguém, você fala que vai no desenterro. A gente vai lá desenterrar a criatura. Ninguém vai cavar. Não, é desenterro, porque ela vai sair da terra. Né? E aí o trabalho dentro da casa espírita tem diversas frentes. E aqui, às vezes, é complexo. Vocês acham que é um pouco complexo essa área? Claro que é. Oh, meu Deus mais do complexo. céu. Nossa Senhora! Claro que é. É porque falta trabalhador ou porque é a rotina? Não, falta espírito de equipe. Espírito de equipe, só tem espírito pouco. Né? O que acontece? Essa é uma área muito delicada, porque é onde podem gerar farpas, fagulhas,
panelas, por aí vai. Então a gente tem que saber muito bem designar. Né? Porque às vezes você coloca a pessoa na tarefa, e se a pessoa não souber bem administrar isso, a pessoa virou o quê? Proprietária, dona da tarefa. O que você está fazendo aí colocando essa linha? Isso aí é meu. Eu já ouvi, gente, eu já ouvi isso. Patrão. Eu já ouvi isso. Ué, era o meu dia de fazer, o que você está fazendo? Imagina que água fluidificada é essa. Então a gente tem que ter muita calma e muita serenidade. Cantina é outro lugar que dá ruim. Dá ruim. Quem é? Dá problema. Não, porque dá confusão. Dá confusão. Minhas panelas. Minhas panelas, né? Já ouvi E aí isso. vai piorando quando a gente chega na assistência social. Porque a gente quer fazer as coisas assim. Eu coloco como um trabalho, como se fosse um trabalho empresarial, e não é. É aí que a gente cai na armadilha. É um voluntariado. É um voluntariado. As pessoas mas esquecem disso. Quem mas vai fazer de boa vontade. você não pode falar assim, que moleza, anda. Não. Mas você acha que não acontece? Acontece. Bom. Claro, eu vou te contar disso. E tem gente, Guilherme, que se apega muito a crachá. A crachada? A crachá. Ter Assim, crachá? qual é a sua função? Qual é essa função? Não sei. Quem é você Eu na chego fila lá, do eu pão? vejo o que tem pra fazer. Ah. E faz o que tiver que fazer. É meio que... Eu sou... Quem é você na fila do Fique à pão? vontade. Quem sou eu na fila do pão? Então, por que isso é complexo? Porque ali pode gerar, sim, atritos, problemas. Às vezes a obsessão entra por ali também. E aguçar a vaidade a porta também. de entrada. Então, tem que saber administrar muito bem. Eu não sou dono da tarefa, eu não sou dono da verdade. É meio assim, eu não entendo de espiritismo, mas de cozinha eu entendo. De lavar louça eu entendo. Então, cuidado. Muito cuidado. E isso, às vezes na atividade de varrer, limpar, é tudo isso. Porque as pessoas se sentem. Porque quando a pessoa está aqui, ela quer ter essa sensação de pertencimento. Eu quero pertencer a algo. E quando eu vejo alguém no meu... entrando na minha fronteira, eu vejo como um perigo, uma ameaça. Triste. E aí eu ataco, porque eu tenho que proteger o meu território, em vez de acolher. E aí, assim, é muito bonito, porque quando vem gente de fora, é bem acolhida, quando vem gente nova, é bem acolhida, mas come 1 quilo de sal com a pessoa, vive a rotina da casa, aí começa. Porque fulano pensa tal, o outro pensa B, porque fulano vota em tal e outro fulano vota em B, porque começa a fazer essas comparações. E tem que parar com isso. Porque a gente não está aqui por ideologias. A gente não está aqui por partidos e bandeiras. A gente está aqui por causa de uma coisa, que é a doutrina espírita. É isso que nos une. Não tem esquerda, direita, centro, baixo, cima. Tem o espírita aqui. Tem gente necessitada. Tem gente precisando de não julgamento. E no trabalho acontece grande parte dos problemas. E não é a gente ficar agora pensando no coleguinha agora. Parem com isso. Porque aí já está fazendo errado de novo. Tem que pensar em mim, como eu estou lidando com a minha tarefa. O Pedro fez um benefício a gente danado, né, Zé? Porque a gente tem uma tarefa na casa. E aí, tem vezes que a gente não pode, naquele dia, fazer a tarefa. Porque vai viajar ou vai para casa do filho. E aí a gente pede a ele, socorra ele, a gente pede você, a gente pede o Robson, quem já, né? Aí o Pedro falou, sinto muito, você estava na tarefa, mas você não faz a menor falta. Isso foi ótimo pra gente. A gente adorou ver isso. Porque é muito triste você fazer uma tarefa. A autossuficiência da casa. Imagina, você sai da casa, acaba a casa. Não tem quem abre, não tem quem barra. Você sai não, desencarna. Desencarna. Tem casa que fecha porque alguém desencarnou. Exatamente. Alguém triste. Não precisa nem ser um fundador, mas alguém. Sim. Exatamente. Eu acho que isso é um grande.
O grande lance que tem acontecido hoje. E é terapêutico. Esse aí é terapêutico. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Exato. Quem coordena, quem trabalha. Exato. E aí a gente tem ali, ó, o passe e a água. Esse é o problema. O passe não é a bênção final e a água não é a água benta. O passe é uma coisa, a água fluidificada é outra. Então o passe também é terapêutico, vai agir no nosso perispírito. Tanto o passe quanto a água fluidificada fazem ação direta sobre o perispírito. E ali é um momento em que eu, estando em prece e meditação, eu recebo dos espíritos superiores e também dos médiuns da casa as energias que eu preciso para quê? Para mudar de vida? Não. Mas pelo menos para eu estabilizar o meu pensamento e pensar de forma mais clara e objetiva, ser mais lúcido e eu tomar atitudes mais acertadas. Esse é o principal objetivo do passe. Para controlar. Para controlar a louca da casa, exatamente. Guilherme, é água. Precisa ou não precisa abrir a garrafinha que eu levo? Não. Perguntaram isso já. Sim. Teve uma vez. Olha só. Abrir a garrafinha. Mas aí é que está. Porque tem também uma questão da mente da pessoa. A Mislene, uma vez, ela, no trabalho do passe, do atendimento espiritual, ela recebia, os médiuns ficavam numa sala, ela ficava na antessala, direcionando as pessoas para os médiuns que tinham finalizado. Era uma reunião de tratamento, não é um passe como a gente vê aqui no final, é uma reunião de tratamento mais específica. E aí o que acontece? Teve uma senhora que chegou com a sua garrafa d'água, né? E aí, onde ficavam as garrafas? Na mesa. Porque lá dava confusão, às vezes esquecia lá dentro, então ficava confuso. Então, ficava na mesa da antessala. A senhora chegou, falou, a senhora pode deixar a garrafa aqui. Ela, não, eu quero levar a garrafa. Não, mas pode deixar aqui. Não. Por quê? Porque ela está lá dentro, o fluido está lá dentro. A garrafa vai ficar aqui fora. Não é porque ia roubar nem nada, é porque ela achava que lá ia fazer o efeito correto da água ser fluidificada. O que ela faz, meu senhor? Leva. Por quê? Porque você fala, não, briga ali com a pessoa e deixa a garrafa aqui, o que ela ia ficar pensando durante o passe? A água está lá fora. Não vai ter efeito. Não vai ter efeito. E quando ela fosse beber água? Não ia ter Não tem efeito. E não ia de fato. Porque tem uma questão mental ali também envolvida. Então leva, porque aí o que? A pessoa vai tranquila, vai receber o passe, não vai ficar durante o passe pensando na minha água, não vai dar certo. Então abrir a garrafa para muita gente é interessante, né? Porque aí o fluido meio fechado não entra, então abre. Não tem nada a ver o fluido, a garrafa aberta. Não, tudo bem, não tem. Mas se a pessoa quiser abrir, ela abre. Ó. Sim, abre. Abre, fecha. Abre. Mas aí cabe na reunião pública, nos grupos de estudos, nas reuniões de esclarecer que tem o mesmo efeito. É igual o passe. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Isso não, é do chapéu, né? A André fala muito isso no tira o gorro, né? Tira o gorro. Tira o gorro. Então tira a roupa, porque senão porque não vai achar que estão por aqui. Não tem sentido. Então não tem nenhum rito. Mas tem que explicar. Tem que explicar, porque senão a pessoa vai com aquela mas eu me composição sinto mental. bem ficando com a mão assim. Então fica com a mão assim, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu já entrei, né, em que uma vez eu fiz assim mesmo. Sabe como é que fez? Pegou e virou para baixo. Aí eu achei tão graça que eu parei de pensar no passo, porque eu fiquei pensando naquilo, porque eu achei graça, eu achei cômico. Tem pessoas também que falam que não pode ficar com as pernas cruzadas, tem que ficar assim. Não tem nada a ver. Vai fechar o corpo, né? Se eu receber o passe, que tem em casa que é em pé. Aí se eu tiver assim. Tá bom, você tem que assim, não tem. Já viu criança recebendo passe? É a coisa mais louca que tem. Porque ela tá pra lá, pra cá, que faz, ela daqui a pouco tá com o pé na cabeça, ela faz tudo ali. Faz tudo ali. Ela não tá recebendo passe? Tá. Aonde tinha uma criança com a mãozinha assim. Tem uns que se comportam. Bonitinha, tá pequenininha. Assim, Lucas, quando vinha pra cá pequenininho, que o Mangusta ia dando passe, ele ia dando passe do Mangusta, ele dava passe também. E ele ainda olhava a pessoa e falava, fecha o olho. Eu adorava, O livro é terapêutico. Também faz parte da terapia espírita.
Porque o livro, vocês não vão ficar comprando só a minha ideia que eu estou falando aqui na frente. Não adianta eu falar, fariseu 2.0, que o fariseu era o quê? Doutor da lei, Era ele que era detentor dos escritos. Então eu vou falar para vocês como que Kardec disse e não disse. Não. Doutrina espírita é o quê? Livro para todos. Leia, compreenda, entenda onde está, onde não está, o que é, o que não é. Tenha discernimento. E ainda mais, que vai ajudar a acalmar a louca, né? E vai ajudar a ter raciocínio lógico sobre os problemas que a gente está vivendo. E essa é uma grande encrenca, porque a ciência ajuda muito nisso. A ter o raciocínio lógico. A fé do Espírito é aquela fé que enfrenta a razão. Então a fé tem que enfrentar a ciência. Por quê? Vai fazer sintonia. Não é enfrentar de derrubar, é enfrentar de casar. Encarar, né? Encarar. Isso aí. Exatamente. A minha fé é inabalável. Gui, aí você ouve Kardec dizer, se um dia a ciência discordar, né? Siga com a ciência. Com a ciência. Aí você vê na época da Covid, um monte de espírita que segue contra as vacinas. Que era o que a gente tinha que teve, né? Sim. Então é uma incoerência assim de... E a gente percebe o seguinte, que não só na questão da ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência mais, mas dentro do livro, dentro do estudo, dentro do esclarecimento, ele vai te dar oportunidade de, se alguém estiver falando aqui uma besteira, esse cara está falando uma abobrinha. Porque pode, né? Pode. Bom, a gente não é aqui, ninguém aqui é perfeito, né? Música também é terapêutica, não é uma terapêutica espírita, que a gente pode usar para prece, para meditação. Música. Que música? Rock in Rio. Não, às vezes tem uma música de rock que de repente... de repente tem uma música... Estou falando sério. Por exemplo, foi muito criticado nas igrejas evangélicas a bateria, que é tudo bem. Se você te conecta a uma sintonia mais alta... Ué, o tambor, o atabaque... surge da onde? Mas surge desse nosso primitivismo ainda. É a nossa iniciação de conexão, como diz Kardec. Kardec não, o espírito Rossini. A música é o médium da harmonia. Agora, é óbvio que as músicas que muita gente não gosta, são as músicas mais clássicas, elas vão te trazer tranquilidade. Não é um tambor na tua cabeça, não é uma guitarra elétrica, né? Que vai. Agora também tem os sons vibracionais, né? Sons vibracionais. Sim, que o hertz. né? Tem também esses estudos aí, né? E o último aqui, autoconhecimento e reforma íntima. Como é que a gente faz a reforma íntima? Como é que você reforma o seu carro? Tem que consertar o carro. O que você faz? Leva no mecânico. Não tem mecânico. Você vai vendo o que precisa. Sabe como é que a gente faz? A gente entra numa garagem apagada, toda escura, abre o capô, pega uma marreta e começa a bater. É assim que conserta carro? Mas é assim que a gente faz com a reforma íntima. É assim que a gente faz. A gente não tem isso aqui e quer fazer isso aqui. Não adianta nada. Primeiro você acende a luz para ver onde você vai mexer. Qual é o problema? Autoconhecimento. Porque a gente está fazendo reforma íntima na marretada. Tentando tirar tiro de canhão para ver se acerta alguma coisa. Não vai. Aí vira tortura íntima. Tortura íntima, exatamente. Então perceba, onde está o problema? Aqui. É aqui que eu tenho que mexer. Como é que eu mexo aqui? Lá no grupo de estudo, as terapêuticas, elas se casam. Lá no grupo de estudo foi falado que
aquele livro, eu vou ler aquele livro. Aí de repente descobre ali uma forma, eu tenho que pensar desse jeito, eu tenho que ter essa atitude, vou tentar fazer isso. Aí começa. Isso é reforma. Não na base da marretada. Legal? Tem algum esquecido aí? Que a gente não tinha falado? Acho que foi tudo. Pode ser que eu tenha esquecido algo, mas acho que foi tudo. Os 11. O que é? Os 11. As 11? Nem raciocinar. Ô, Guilherme, as relações interpessoais entre os componentes da casa poderia ser chamada de uma terapêutica? Sim, que é o que a gente falou, grupo de estudo, né? Gerar igreja, gerar liga. Mas eu digo assim, eventualmente fazer uma reunião descontraída, um almoço, Sim, também. né? Uma reunião de família, é uma terapêutica. Sim, também é uma terapêutica que também gera igreja, comunhão de igreja. Você fala? Mediúnica. Sim, verdade. Né? As reuniões mediúnicas também são terapêuticas. E a caridade externa? O atendimento fora do grupo espírita? Também, trabalhos externos, legal. Isso aí. Né? Visitas a clínicas, orfanatos, asilos. Levar um alimento, ele entra um pouco no trabalho. Né? Porque a gente falou muito do trabalho dentro da casa, mas o trabalho, a gente até falou que o trabalho da assistência social também e às vezes onde gera muita situação delicada, que a gente tem que pegar um trabalho de assistência social, tem que saber, né? Porque a gente tem que cumprir leis municipais, estaduais e federais, para que a gente não fira nenhuma dessas leis por conta de assistência social. Por exemplo, a gente não pode configurar aqui receitar pomadas. Tem caso que faz isso é um problema. Porque pode configurar como se eu tivesse exercício legal da medicina. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco, para a gente não ferir essas coisas, mas tem os trabalhos. A reunião mediúnica, sim, tanto para os integrantes da casa, é terapêutica, porque as pessoas chegam com a mediunidade em descontrole e ali vão ser recebidas. Assim como o contato, né, a conversa, que é o outro lado da doutrina espírita, o lado científico da doutrina espírita, do aspecto, né, do contato com os espíritos, né, do esclarecimento que os espíritos ainda podem fazer, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. E eu ando aqui, ó. São duas terapêuticas esquecidas, ciência e filosofia. Que na época de Kardec era muito comum. Charles Richer, médico, ganhador do Prêmio Nobel de Saúde. Por quê? Porque ele desenvolve a penicilina. Espírita, grande espírita. Então, os grandes espíritos da época de Kardec eram cientistas. E isso se perdeu com o tempo. Né? Mas é muito tímido ainda. Antes isso era um aspecto, o pilar mais forte. Hoje, acho que um dos maiores pesquisadores assim, dentro que botam mais a cara a tapa é o Sérgio Felipe. Sim, é o Dr. Sérgio Felipe. O que a gente deveria fazer dentro das casas é o seguinte: frutuoso também. A gente tem que fazer o seguinte estudo dentro de casa: estudo científico e filosófico espírita. Onde a gente vai ler o livro dos espíritos? Não, a gente vai ler uma matéria que saiu no jornal que tem a ver com alguma questão mediúnica. Vai falar sobre experiência de quase morte. Vai falar de lembrança de vida passada de um caso americano que teve. Vai falar de coisas fora. Que Kardec construiu a doutrina assim. A gente fica só no Emmanuel, Chico, João. Não estou desmerecendo. Isso é importante e muito importante também ter. Kardec. Mas a gente também tem que ter coragem de enfrentar a razão. Pegar um neurocirurgião como o Sérgio Amâncio, que é um grande pesquisador aqui, né, no Brasil sobre EQM, e falar o quê? Edson Amâncio, em que ele traz mais de 400 casos de EQM, experiência de quase-morte. Entender isso. Porque isso é algo que não existia na época de Kardec. Isso só se deu com o desenvolvimento da medicina, em que as pessoas têm esse tipo de experiência. Ressuscita. E aí conta que viu o pai, que viu a mãe, que viu uma luz, que viu Jesus. Cada um conta uma coisa. Não está sendo estudado isso dentro da doutrina espírita, em um material riquíssimo. A
física quântica também. Também é outro. Só que a gente precisa de física para falar isso, né? Porque como é que a gente vai, né, entrar nesse assunto? Terapias de vidas passadas. Isso aí há controvérsias de questões, né, mais éticas, mas também deveria ser estudado, pelo menos. Estudado, não praticado. Pesquisado, na casa espírita. Na casa espírita não deve ser praticado, né? E desaconselhado mesmo. Porque você não sabe que caixa de Pandora você vai Isso aí. abrir. É exatamente isso. Perfeito? Avança um pouquinho a hora. Tá bom? Jesus nos abençoe. Sim, sim. Bom, a Marina está